Olá, bora começar essa aula de número 3 dessa sequência de lives de aquecimento para nossa Masterclass, O Estrategista 12 em 2. Então você já tá interagindo, já tá sabendo aí o que a gente tá falando, mas vai ser uma aula, um aulão mesmo no dia 3/11 às 20 horas. Vai ser uma aula 100% online e gratuita, onde vai ter muito conteúdo, fora todo esse conteúdo que a gente já vem passando nessa sequência de lives. Eu quero que você, empresário, empreendedor, donos e donas de negócio, descubra de fato como obter resultados que você demoraria até 12 meses, um ano para conquistar em no máximo 2 meses, ou seja, fazer esses resultados ainda em 2022. Então eu quero que você aqui fique firme. Pegou papel, pegou caneta, porque tem muito conteúdo e você tem que ir anotando. Por quê? Tudo que eu falo aqui, gente, é o que traz os insights para que você depois consiga aplicar isso aí na sua empresa. Além disso, eu falei já na aula passada, mas não deixe de comentar, não deixe de me mandar perguntas, não deixe de interagir aqui. Curta, compartilha, comenta, porque eu tô respondendo todos os comentários, inclusive tem donos de negócio aí que já está me mandando aí e trocando informações sobre estratégias comigo. Eu tô ajudando já empresários aí com novas estratégias para o seu negócio. Então, se você ainda não me mandou, me manda uma perguntinha que eu vou responder com toda certeza, tá bom? Vamos relembrar um pouco o caminho que a gente vem trilhando. Na aula de número 1, eu falei, se você ainda não assistiu, eu acho que é muito importante você retomar, às vezes você entrou no processo aqui na metade do caminho, mas retome, vai e assista a aula 1, a aula 2, e para que você entenda esse caminho que nós estamos trilhando junto. Na aula 1, nós falamos sobre as armadilhas, né? Armadilhas que podem estar impedindo o seu negócio de crescer, mas eu falei de uma armadilha em especial que ela é uma chave realmente para você virar essa chave. Eu não sei se você que assistiu já conseguiu identificar aí no seu negócio que tá te travando, mas eu sugiro que se não, você dê uma olhada no conteúdo novamente. Na aula número 2, eu falei um pouco sobre se você acreditava que era possível ou não triplicar os resultados. E eu trouxe alguns exemplos, né? Inclusive de clientes meus que triplicaram o resultado. Inclusive, eu coloquei isso nos meus stories, um gráfico que mostra esse aumento aí, né, de um dos meus clientes. Então, assim, a gente falou um pouco sobre se é possível triplicar os resultados e o que também impede que isso aconteça. Porque existem várias crenças, várias ferramentas, várias coisas envolvidas que podem nos impedir de realmente conquistar aquilo que a gente deseja. E hoje, aula de número 3, eu vou falar aí com vocês de algo super importante, que eu quero que você pare e pense um pouquinho, porque tudo na vida é questão de entendimento, é questão de disciplina e de dedicação. Então, hoje, na aula 3, eu tenho uma pergunta para te fazer. O seu negócio está indo bem? Alguém já te fez essa pergunta? Você se faz essa pergunta todos os dias? O seu negócio está ou não indo bem? Eu vi hoje algo na internet que me fez refletir, né? E eu falei isso na aula 2 por coincidência. Que às vezes o seu negócio, o que está impedindo ele de chegar no sucesso é algo que ainda te falta. Talvez te falte conhecimento. Então, entenda que às vezes nós nos cobramos tanto melhorar os resultados da nossa empresa, mas que nós não entendemos que para a gente chegar no desconhecido, a gente precisa de algo para embasar isso. Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Essa trajetória que nós estamos fazendo aqui, ela tá te trazendo insights, ela tá te embasando com conteúdo para que você consiga aí sim ter insights e criar estratégias dentro do que você já faz hoje. Então, a pergunta que eu fiz e vou refazer: o seu negócio está indo bem? Você sabe responder essa pergunta?
Eu me deparo muitas vezes com clientes que, quando eu faço essa pergunta, lógico, vem a primeira percepção, que é: não, meu negócio está indo super bem, tá? Tô vendendo um monte, olha, eu não paro, eu atendo um cliente atrás do outro. É uma loucura, eu não tenho tempo pra. Eu não tenho nem qualidade de vida, porque eu não tenho tempo pra viajar, não posso sair do meu negócio, não tenho tempo pra final de semana, pra descansar. Meu negócio está indo muito bem. E tem outras pessoas que têm uma percepção diferente. Ah, não, meu negócio, nossa, tá fraco. O mercado tá parado, tá em crise, e o negócio, nossa, tá indo trancos e barrancos. E vou te confessar que essas duas respostas que foi dada com base num sentimento, com base numa intuição, com base no feeling, nem sempre está certa. Nem sempre reflete a realidade do que realmente está acontecendo no seu negócio. E eu tenho certeza, você que está aqui, você pode ter qualquer uma das duas percepções. Mas eu sei que você está em busca de algo a mais, você está em busca de algo que faça um diferencial para sua empresa, que faça você crescer ainda mais. Então, independente da sua resposta, eu quero te passar um caminho para que você comece a todo dia se fazer essa pergunta, mas todo dia responder com base em dados. Se tem algo que hoje é uma grande falha das empresas, é dar respostas com base no feeling, num sentimento, naquilo que ela acha que pode ser, que está acontecendo, e não com base em dados. Então, por isso que é tão importante, e nós vamos falar isso na última aula, que é na quarta aula antes da Masterclass, sobre os pilares, porque o mais importante de tudo quando se fala em negócio é você embasar ele com base em dados. E se você não tem um sistema hoje, não tem problema, é possível fazer algo sem sistema. E também você que tem um sistema, você comece a se questionar e analisar aí no seu negócio se você tem conseguido extrair informações que são relevantes e que te tragam uma resposta. Porque muitos sistemas, eu me deparo com muitos sistemas que não trazem respostas, não trazem as análises necessárias para que você identifique como está o seu negócio hoje. Então, eu queria que você fizesse hoje um exercício. Eu vou deixar um exercício, lição de casa, tá bom? Eu quero que você faça essa lição de casa e que você depois me mande comentário para que eu possa te ajudar e responder aí e a gente interagir também. Eu quero que você pense num mapeamento. O que é esse mapeamento? Eu vou detalhar ele bem detalhado para que você comece esse movimento, tá? Eu quero que você primeiro olhe como está dividido a sua empresa hoje. E quando eu falo isso, muitas pessoas me respondem: Fernanda, mas eu trabalho sozinha. Eu não tenho colaborador. Então, como que eu posso dividir a minha empresa? Não tem divisão, sou eu que faço tudo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você já trabalhe aí no seu exercício de casa. A sua empresa, ela não é você. A sua empresa, ela não é a pessoa física. Então, eu preciso que você comece esse exercício fazendo esse olhar de fora. Você comece a sair de dentro da sua empresa, você comece a enxergar que a sua empresa não é você. Então, eu preciso desse descolamento, tá? Feito isso, ou você que já é uma empresa e que tem até 10 funcionários, e você já enxerga a sua empresa nesse ângulo de fora, eu quero que nos dois casos vocês comecem a colocar no papel, faça esse mapeamento de as áreas que estão embasando. Quais são as áreas que estão, os pilares que você enxerga que são importantes na sua empresa. Fazendo esse começo desse exercício, a hora que a gente for para a aula 4, você vai conseguir fazer um comparativo com as suas anotações de hoje, com base nas coisas que eu vou falar na próxima aula. Então, quais são os pilares? Quais são as áreas que você acredita que são as áreas mais importantes do seu negócio? O seu negócio, eles dependem dessas áreas para sobreviver. Então, comece a fazer esse exercício, esse mapeamento.
Feito isso, eu quero que você coloque dentro de cada pilar que você colocou aí, quais são as atividades relevantes, as atividades também que são indispensáveis e qual informação cada atividade dessa te fornece. O que cada coisa que você faz te traz de input de informação. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. A área financeira aqui na minha empresa é essencial, ela é um pilar. Então, ok, então você já fez um primeiro passo aí desse exercício. Você identificou que a sua área financeira, ela é essencial. Então, identificando isso, você começa a ver quais atividades que você faz dentro do seu financeiro. Então, você controla os custos, você paga as contas, você faz folha de pagamento, você faz as suas retiradas, você faz compras e você controla o quanto você gasta. Então, cada atividade dessa, ela é uma atividade extremamente relevante. E cada atividade dessa, ela te fornece uma informação. Então, você tendo isso, você tendo essa base, esse mapeamento, não é a base em si, mas esse mapeamento, esse fluxo, você começa a escrever isso, você começa a entender um pouco melhor a sua empresa e os processos que são fundamentais para a sua empresa. E aí, você vai fazer isso em todas as áreas, tá bom? Você vai pegar isso e vai fazer em todas as áreas que você colocou, que são áreas essenciais, que são pilares dentro da sua empresa. E aí, nós temos as primeiras respostas para a pergunta que eu fiz hoje, na aula de hoje. A sua empresa está indo bem? Então, a partir dessas informações, você vai começar a responder essa pergunta. Fernanda, olha, eu coloquei esses pilares aqui e eu vi que, pelo financeiro, a minha empresa não está indo bem. Eu consigo te falar o porquê ela não está indo bem. Ou, eu fiz isso e na minha área comercial, eu tenho aqui uma informação de vendas que, nossa, minha empresa está indo muito bem. Eu vendo e a minha margem de lucro é maravilhosa. Então, começa a entender isso. Como é esse funcionamento? Como é esse raciocínio de uma pessoa que é estrategista de negócio? Esse raciocínio, ele tem que ser o quê? Desenvolvido. Ele não vem do dia para noite. Você não dorme e amanhece tendo várias ideias, tendo várias coisas, inputs aí de informação, de ideias do que você pode implantar na sua empresa e pode dar certo. Ele é o quê, gente? O que eu venho falando, a escadinha, lembra que eu falei na aula passada? Um processo, é algo que você tem que desenvolver, é uma mentalidade a ser desenvolvida. Então, não pense que ser um estrategista do seu próprio negócio é algo que você vai simplesmente fazer do dia para noite. Você vai desenvolver uma habilidade. E eu estou aqui te ensinando a ter essa mentalidade e para que você descubra como de fato você vai conseguir alcançar os resultados. É óbvio que eu vou estar aqui para te ajudar, mas eu quero que você comece a ter essa percepção de como desenvolver e como pensar se o seu negócio está hoje ou não bem. E aí, nós vamos chegar em momentos que nós vamos ter dados que vão ser conflitantes. Olha, Fernanda, eu analisando aqui a minha área comercial, eu achava que a minha empresa estava indo super bem. Mas eu vi que tem alguma coisa que não tá fechando aqui, porque o meu financeiro não tá. A hora que eu comecei a levantar essas informações, que eu comecei a colocar no papel, alguma coisa não tá fechando. E aí a gente vai começar a aparar aqueles buraquinhos. Lembra que eu falei lá na primeira aula do balde? Que às vezes a gente tá querendo muito cliente coloca cliente dentro do balde e aí os clientes começam a ir embora, não tem recorrência, a gente acha que a nossa vida é trabalhar em função de vendas e a gente esquece do resto.
Então é isso. Quando a gente começa a fazer o cruzamento dessas informações, desses dados, dessas análises, nós começamos a entender quais são os furinhos do nosso balde e aí a gente começa a fechar esses furos. E aí, esses clientes que estavam caindo nesse balde, estavam indo embora, eles começam a ser retidos dentro do balde. Meu balde começa a encher, encher, encher. E aí, quando ele começa a transbordar, é quando eu já começo a dobrar, a triplicar os meus resultados. Porque, às vezes, a gente vai se deparar com ações imediatas, estratégias imediatas que já vão aparar buracos ali que já são grandes dentro do seu negócio. E por isso que o resultado ele vem muito rápido. Então, é perceptível que, para esse momento, esse exercício ele vai ser fundamental. Então, eu quero recapitular aqui com você. Nós vamos fazer um processo hoje para que você responda de fato se o seu negócio está indo bem ou não. Nós vamos fazer esse exercício, que é começar a olhar quais são os pilares, eu quero que você anote, quais são os pilares da sua empresa, quais são as atividades relevantes em cada pilar e essas atividades, qual informação ela te traz? Com essas informações, aí nós vamos para a aula de número 4 para fechar esse momento aqui, que é esse processo que eu já queria entregar aí com muito conteúdo mesmo, com chave de ouro, para que a gente vá para a Masterclass com a mente estourando, assim, com a mente super aberta para o que há de vir, para você conseguir atingir os resultados ainda esse ano até dezembro, tá? Então, gente, lembra que tudo que eu venho falando aqui é para que você consiga entender que muito mais do que uma ferramenta, muito mais do que um sistema, muito mais do que algo que venha pronto para você fazer, você precisa vir com informações do seu negócio, você precisa vir com dados para que aí sim as estratégias elas comecem a ser desenvolvidas e aplicadas, tá bom? Então essa é a primeira parte da aula de hoje. A segunda parte que eu quero entrar aqui com você é que você precisa também pensar que além da parte estrutural e processual, existem habilidades que são essenciais para você e para sua equipe. Então eu quero falar de duas habilidades aqui que eu quero que você elenque como as habilidades essenciais e eu também quero que você responda uma pergunta sobre essas habilidades, que é a habilidade de comunicação e a habilidade de liderança. Nós temos essas duas habilidades como habilidades necessárias, indispensáveis, mas que nem sempre nós optamos ou entendemos que é necessário desenvolver essas habilidades. Nós simplesmente identificamos em algum momento da nossa vida que nós queríamos abrir esse negócio, que nós queríamos prosperar financeiramente, que nós queríamos crescer, criar novas, abrir novos horizontes dentro da nossa vida. E nós simplesmente pegamos a nossa malinha de ferramenta, aquilo que a gente já carregava com a gente, e nós encaramos o desafio. Só que quando você faz isso, você não entende que as habilidades que você tinha dentro da sua malinha de ferramenta, elas eram essenciais para aquilo que você tinha trilhado até aquele momento. Então, elas eram essenciais para chegar até onde você chegou naquele momento. E para você dar um novo passo e seguir adiante com um novo caminho, um novo objetivo, um novo sonho, um negócio novo na sua vida, você precisa pegar essa malinha de ferramentas, pegar essas habilidades que são essenciais e trabalhar em cima delas. Tá? Então, quando eu falo de comunicação e liderança, eu falo que são essenciais. É através da liderança
que o seu negócio vai evoluir, porque é através da liderança que você vai conseguir formar pessoas para que essas pessoas sonhem o mesmo sonho que você e façam o seu negócio crescer. Só que você só será um bom líder, você só terá essa habilidade de liderança bem desenvolvida se você também tiver uma comunicação efetiva. Então, existem técnicas para que você desenvolva a sua comunicação. Existem inúmeras técnicas que você pode aplicar aí no seu dia a dia para que você consiga de fato evoluir. E eu quero deixar aqui alguns exercícios também para você começar a trabalhar. O primeiro, eu quero que você seja um bom ouvinte. Comece a ouvir mais as pessoas, comece a ouvir as pessoas que trabalham com você. Faça perguntas. Se tem algo que não está sendo atingido hoje dentro da sua empresa, pergunte o porquê. Às vezes você vem com a informação assim, nossa, mas não tem mais o que fazer, eu já fiz de tudo. Você já ouviu? Você já ouviu a pessoa que trabalha com você? Você já entendeu sem ir com aquela pergunta, sabe? Coagindo, que às vezes você faz perguntas que coage a pessoa, nem é a sua intenção, mas a forma que você fala, a forma que você se comunica, dá esse sentimento, faz essa impressão, e às vezes a pessoa não consegue te responder. Então comece a perceber como você se comunica, como você fala. Você está sendo um bom ouvinte? E a partir disso, você vai entender que isso é um exercício. Primeiro é você trazer para sua consciência, você começar a pensar sobre isso. Trazendo para a consciência, você começar a desenvolver isso, essa habilidade, na hora que você está executando a sua atividade todos os dias. É você falar com o seu cliente, ou é você falar com o seu fornecedor, ou com as empresas que trabalham com você. E olha, que tudo isso que eu falo aqui é incrível, que as pessoas me dão muito feedback. Nossa, Fernanda, aquela habilidade de comunicação, aquela técnica tá funcionando até na minha casa, porque funciona. Funciona. Você precisa desenvolver essa habilidade para ir para o próximo nível do que você quer. Não dá, olha só, entenda, não dá para dar os próximos passos para fazer esse caminho que nós estamos fazendo aqui junto com as mesmas ferramentas no mesmo nível que você já tem. Ah, eu não tenho uma boa comunicação. Legal, você tem consciência. Ah, eu tenho uma boa comunicação. Precisa melhorar, porque você vai subir de nível, você vai mudar de patamar, você vai sentar em outras mesas. Você precisa começar a desenvolver essas habilidades para que você faça excelentes negociações com seus fornecedores, que você faça uma boa negociação com o seu cliente. Então, seja um bom ouvinte. E além de ser um bom ouvinte, comece a perceber a forma que você fala. E a partir disso, você começa a elencar na sua rotina formas de responder. Ou seja, essa pessoa ela usa muito palavras que identifica que é uma pessoa mais auditiva. Então, às vezes, você entra no carro e a pessoa fala assim pra você, nossa, você ouviu isso? Então, essa pessoa, quando ela usa essas palavras, você ouviu, você percebeu, olha só, ouviu, percebeu, você viu. Então, às vezes, tá o rádio ligado e a pessoa vira e fala assim, nossa, você viu isso? É uma pessoa o quê? Que não é auditiva, ela é mais visual, porque ela fala assim, você viu isso? De algo que você escutou. Então, se ela é mais visual, você começa a mostrar mais as coisas para ela. Não adianta você ficar só no blá blá blá, você precisa mostrar. Então, essa percepção que você começa a desenvolver são coisas simples, técnicas simples, mas que você vai. E fora essas que eu tô falando aqui, gente, eu tenho aqui um curso de 30 técnicas que você faz todos os dias para desenvolver a habilidade de comunicação, que vai te ajudar na habilidade de liderança. Então, assim, comece a fazer,
Pega essas dicas lá no meu Instagram, tem muitas dicas de comunicação, tem muito conteúdo. Comece a usar esse conteúdo para desenvolver sua habilidade, tá bom? Então hoje eu queria então dividir, e quando eu falo de comunicação e liderança, eu já estou falando de um pilar que é pessoas. Que é você sair só da execução, você sair só daquilo que você precisa entregar, que você precisa vender, é olhar para si, é olhar para sua equipe, entender que você precisa de pessoas. E as pessoas, elas não vêm pronta do mercado. Você precisa desenvolver, você precisa olhar para isso. Eu falo muito isso para os meus clientes. O que te fez contratar essa pessoa? A experiência que ela tem, a habilidade que ela tem para fazer isso. Ela já trabalhou não sei quantos anos com isso. Ela sabe, ela tem conhecimento sobre isso. Tá, e o que te fez demitir essa mesma pessoa? O comportamento. Nossa, ela não é motivada, ela não cumpre o que precisa ser cumprido, o comportamento é péssimo. E você continua contratando pessoas por conta da habilidade dela, experiência, e você esquece de olhar comportamento na hora que você está fazendo uma contratação? Entenda. Olha isso. Então, o que isso nos fala? Que o principal na hora de fazer uma contratação é você olhar a parte comportamental. E existem coisas que não vão vir prontas, não vão vir ali na hora de falar a entrevista. Não é fazer perguntas que todo mundo faz, não é fazer perguntas abertas. Não adianta você perguntar o script pronto de uma entrevista. Você precisa trazer perguntas abertas, você precisa fazer essa pessoa sair do conforto. Quando você chega numa entrevista e pergunta alguma coisa sobre a rotina na casa dela, ela fica desconcertada, ela fala, nossa, eu não imaginava que ia me perguntar isso. E a probabilidade dela falar toda a verdade é muito maior, porque ela não se preparou para essa pergunta. Então, comece a olhar para as pessoas e para você mesmo. O quanto você tem buscado autoconhecimento, o quanto você tem buscado desenvolver as suas próprias habilidades para que o seu negócio funcione bem. Gente, isso é essencial. Não adianta só olhar para o financeiro, dados, comercial, se você não olhar também para pessoas, tá bom? Gente, hoje a aula, olha, ela foi pesada. Eu fiz perguntas e eu dei exercícios fundamentais para você vir para a próxima aula, então se prepare. Venha preparado, faça os exercícios e a gente se encontra, então, no nosso último encontro aí, pré-masterclass do dia 3, que vai ser ao vivo, vai ser fantástico, a gente vai responder perguntas ao vivo, tá bom? Além dessas que vocês me mandam no direct, eu vou separando algumas coisas que vocês estão me mandando pro direct para eu trazer no Masterclass ao vivo também, então me mandem, não deixem de perguntar, tá bom? E é isso, uma excelente semana e vamos, que olha, tem tudo para fechar esse ano com chave de ouro, hein? Estamos juntos!